Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Novamente é um enorme prazer estar aqui, compartilhando, dividindo, trazendo um pouquinho de conhecimento, porque nós temos aprendido com vocês, eu acredito que talvez vocês tenham aprendido conosco também algumas coisas, e isso é uma troca, não é? E nós vamos hoje tratar de um assunto, uma história, e eu tenho a certeza que esta história ela será importante para que vocês entendam um pouco mais do que nós fazemos, de como você é importante dentro da nossa sociedade, de tudo que está ocorrendo no nosso dia a dia. Eu acredito que esse exemplo será de extrema importância para todos nós, tá bom? Então preste atenção nessa história. Era o primeiro dia de aula, estava reunido uma turma de direito. E eles teriam a primeira aula. Todos estavam eufóricos, felizes. Não se conheciam, é claro, como o primeiro dia de aula, os alunos não se conhecem, não sabem o nome. De repente entra o professor. E o professor muito sério, sem dar boa noite para a turma. A primeira coisa que o professor faz é olhar na primeira cadeira. E ele pergunta para aquele rapaz que estava ali sentado. Rapaz, qual que é o seu nome? E ele disse, chamo-me Nelson, senhor. O rapaz já estava tremendo, estava com medo. E o professor não ouviu e falou, rapaz, qual que é seu nome? Ele falou, me chamo Nelson, professor. E o professor, muito sério, disse, Nelson, levanta, sai, porque eu não quero você na minha aula. Nelson ficou contrariado, Nelson ficou indignado, mas não demonstrou a sua reação. Então Nelson pegou as suas coisas e saiu da sala de aula. Os amigos que ali estavam ficaram sem entender nada, porque o professor tirou um aluno da sala de aula. E o professor disse, muito bem, agora nós podemos começar a nossa aula. E a primeira pergunta que o professor faz para todos os alunos é, para que servem as leis? E a turma totalmente tímida, estava com medo de talvez falar qualquer coisa com o professor e o professor mandá-lo sair também da sala. E eles não respondiam e o professor cada vez mais perguntava, eu quero saber para que servem as leis. E alguns começaram a responder, para que haja uma sociedade mais justa. E o professor dizia não. E alguns diziam, para que haja uma sociedade totalmente certa, sem erros. O professor dizia não. E todos os alunos começaram a falar e o professor não. Até que o professor ouve uma voz muito tímida e dizia, para que haja justiça. O professor pediu para que repetisse, porque ele não tinha ouvido muito bem. Aquela aluna levanta e diz, professor, as leis servem para que haja justiça. E o professor disse, até que enfim alguém soube responder essa pergunta. E o professor emendou uma outra pergunta e disse, agora eu quero saber para que serve a justiça. E os alunos não sabiam mais o que falar e o professor cada vez mais, eu quero saber para que serve a justiça. Então os alunos começaram a responder, para que haja a paz social. O professor dizia, muito bem, mas para que mais? Para que mais? E os alunos diziam, para dar o bom, para dar às pessoas boas o que é bom e as más aplicar a lei e colocá-las na cadeia. O professor disse, o que mais? E os alunos começaram a responder, até que então o professor chega e pergunta, eu agi com justiça diante do Nelson? E todos os alunos diziam, não. E ele perguntava, eu agi da forma correta diante do Nelson? E todo mundo dizia, não. E o professor disse, e por que vocês não falaram nada? E por que vocês não falaram nada diante da minha injustiça? E os alunos ficaram sem saber responder. Então o professor disse, para que nós queremos leis, regras, normas, se nós não buscamos a justiça? E se quando nós vemos algumas coisas erradas, nós não buscamos o nosso direito?
E o professor emendou: vocês nunca se calem diante das injustiças que vocês verem, que vocês observarem. Nunca, nenhum aqui, mas se calem diante das injustiças. Porque com a injustiça que eu apliquei aqui nesta noite, vocês deveriam já buscar o direito, buscar a justiça desse aluno. E mais, o professor, por final, disse: quando você não busca os seus direitos, sabe o que ocorre? Você está perdendo a sua dignidade. E a dignidade não tem preço. E quando você perde a dignidade, você perde a sua existência. Você não tem mais razão de reclamar o seu direito. E mais, dignidade não se negocia. Dignidade se aplica. E o professor, por final, disse: muito bem, pede para chamar o Nelson, porque ele é o professor de vocês. Eu sou o aluno de um outro período. Meus amigos, eu acredito que ficou muito claro. Ficou muito claro para todos nós para que servem as leis, para que serve a justiça. E eu digo para vocês, para os senhores e para as senhoras, nunca se calem diante das injustiças. Nunca se calem diante dos maus feitos, seja ele de quem vier. Ainda mais se for do poder público. Porque você, como cidadão, você tem direito, sim. Você tem deveres, sim. Mas você tem o dever de reclamar e de fazer valer a justiça. Quando você se deparar com injustiças, você deve automaticamente buscar fazer valer o seu direito, buscar fazer valer a justiça. Então, conselheiros, conselheiras, familiares, eleitores, nós estamos nessa luta e nós não iremos nos calar. Nós iremos buscar a justiça, custe o que custar, doa a quem doer. Um forte abraço, felicidades, até a próxima.